Estamos na faculdade Netcom, sejam todos bem-vindos. Essa é a disciplina de pré-cálculo. Eu sou Paulo Fernandes e nós vamos ver um pouco sobre funções lineares, quadráticas, polinomiais e também racionais. No caso das funções lineares, uma função é linear se a inclinação dela, para qualquer ponto ela segue a seguinte diretriz. Então eu tenho o eixo x, tenho o eixo y. Se eu pegar os valores de x entre um ponto, estou tratando entre o ponto x1, e x2, eu tenho essa função crescente. Então, os valores de x vão crescendo, os valores de x, os valores de y vão crescendo também. Então, temos uma função crescente. Para este ponto os pontos que eu estou calculando, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o ponto x1, e o ponto x2. Então, esse ponto é determinado pela variação de x2 menos x1. E se eu for notar também a variação desse ponto, eu tenho a variação eu tenho um y2 e aqui eu tenho um y1. Então, para cada ponto, ele é determinado pela variação de y2 menos y1 e x2 menos x1. Esse crescimento dessa reta, ou essa inclinação dessa reta, é dado por essa variação entre y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se eu pegar um segundo conjunto de pontos, por exemplo, um x3, um x4, um y3 e um y4, eu vou ver que eu vou ter triângulos semelhantes, apenas com uma dimensão maior, mas eles serão semelhantes, porque a semelhança tem a ver com o ângulo interno deles, terão o mesmo ângulo interno. Então, também essa inclinação ela é dada por y4 menos y3 e x4 menos x3, e assim sucessivamente. Como essas inclinações elas basicamente são iguais, são lineares, são iguais, estão seguindo mesma velocidade, eu posso determinar a inclinação dessa reta. Essa inclinação da reta nós vamos ver que é dada pela letra M. E aqui nós podemos ver a inclinação da reta entre o ponto 2, 1, ou seja, x igual a 2, y igual a 1, e o ponto 5, 3, x igual a 3, y igual a 3. Qual vai ser essa inclinação da reta? Vai ser 5x2 menos 2, que é x1, então 5 menos 2 dá 3, dividido por, 3 menos 1, que dá 2, que é y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Então, eu vou ter 2/3, que é a inclinação da minha reta. Essa inclinação, como dito, é dado por M. y2, ou que eu chamei apenas de y, mas podia ser y2, y menos y1, x menos x1, eu tenho inclinação. E essa inclinação, ela pode ser positiva, estou olhando aqui a inclinação positiva, ou pode ser negativa, estou olhando aqui a inclinação negativa. Então, aqui eu tenho a inclinação de meio, a inclinação de 1, ou seja, no ângulo exatamente aqui de 45 graus, e tem a inclinação de 2. Aqui eu tenho a inclinação de menos meio, menos 1 sobre 2. A inclinação de menos 1, veja, está vindo de cá, está pegando justamente no meio do eixo de 45 graus. E tem uma inclinação de menos 2. Então, essa inclinação positiva, ela é positiva apenas porque saiu do eixo positivo, não. Ela está vindo do eixo negativo do terceiro quadrante e ela sobe até o primeiro. Se ela vem do terceiro quadrante para o quarto, do segundo quadrante para o quarto, essa inclinação é negativa. Se ela sai do terceiro quadrante para o primeiro, ela é positiva. E a inclinação da reta é dada pela letra M, Então, se eu quiser os pontos, por exemplo, se eu quiser a equação da reta, já tendo dado a inclinação, tiver y menos y1, vai ser igual a m vezes x menos x1, porque aqui eu não tenho y menos y1 dividido por x menos x1. Se eu quiser isto aqui, basta multiplicar ambos por x menos x1. Isso aqui vai dar 0, mas aqui vai dar m vezes x menos x1. Então, m vezes x menos x1, eu tenho a diferença entre y menos y1. Se eu quiser algum desses, basta apenas eu dividir. Aí eu vou ter o ponto 2, ponto y, ou posso ter o ponto menos x1. Para ter o menos y1, para ter o ponto y1, basta multiplicar por menos 1. E aqui nós temos a
a minha equação da reta. Pode ver que ela é crescente. Se eu pegar aqui, ela vai do eixo, ela vai do quadrante 3 ao quadrante 1 e ela sai crescendo. Aqui eu tenho uns pontos nessa função. Aqui temos um exemplo onde eu posso encontrar qual para determinar a reta do plano XY, cuja inclinação, ou seja, meu M é meio, e que contém o ponto 4 e 1. Aqui eu tenho 4 e 1. Se eu quiser o meu segundo ponto, meu Y2, muito simples, eu tenho o meu primeiro Y1, que é 1. Se eu quiser um ponto aqui em cima, tenho o meu X, não tenho o meu X, mas tenho o meu X1, então eu tenho meio vezes X, e meio vezes X menos 4, que eu vou ter meu Y, a minha reta é dado por meio vezes X menos 1. Se eu quiser saber os outros valores, basta substituir o valor em X, e eu terei o outro valor em Y, ok? Tranquilo e calmamente. E assim eu posso plotar os outros pontos da minha reta. Nós temos aqui uma reta com inclinação negativa, uma função decrescente, ou seja, para os valores que vão crescendo em x, eles vão reduzindo em y. Cada vez que x cresce, y diminui. Ok? Então, posso determinar também a partir de 2 pontos. Nenhum bicho de 7 cabeças. Se eu tiver 2 pontos, meu y menos y1 vai ser meu y2 menos y1, aqui é y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, que vai multiplicar x menos x1, onde x é o ponto que eu quero calcular mais à frente, que não é nem x2, não é nem y2 nem y1, é um terceiro ponto. Então, a partir disso, eu tenho minha equação da reta. É possível chegar à equação da reta para isso. Assim, substituindo os valores em x, eu terei todos os possíveis fatores que vão dar o meu y em algum ponto como esse. Se você quiser ter alguma prova, basta você substituir o x por algum valor. Por exemplo, quando o x for 3, aí você vai ver. Quando o x for 3, eu vou ter meu y igual a 3. x3, y3. Se você subir também com a reta, você vai ver também os valores que são aproximados. Se você quiser o valor específico, basta você substituir o x na equação. Ok? Nós temos também as funções constantes, onde elas não variam. Para todo valor que é dado de x, meu f de x, para todos os valores que é dado do meu x, meu f de x vai ser sempre o mesmo. Ok? Se eu tiver, por exemplo, meu f de x for x elevado a zero. Para todos os valores que eu colocar, independente do valor de x, meu valor vai dar sempre 1. Ou 1 mais x elevado a zero. Então, para todos os valores que eu colocar, vai dar sempre 2. Por exemplo, 1 mais x elevado a 1 vai dar 1, mais x elevado a 2, a 10, vai dar tudo, vai ser sempre 2, que vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, vou ter sempre o mesmo resultado. O resultado vai ser sempre o mesmo em y. Certo? Então, minha função vai ser sempre isso. Eu posso ter um x constante e meu y também, ele pode crescer e não importa como cresça meu y, eu vou ter sempre o mesmo valor de x. Ok? Então, nós temos também a ideia das funções lineares de retas paralelas. Para vocês lembrarem, apenas retas paralelas, um exemplo delas são essas. São retas que estão justapostas paralelamente uma à outra. Elas podem crescer ou podem decrescer. Que tem até um exemplo que você pode ver nessa ideia de retas paralelas, ok? E as retas perpendiculares. Então, eu tenho aqui uma reta com inclinação menos CA, e tem o C e tem o A, e tem umas retas perpendiculares, aí duas retas não verticais são perpendiculares se somente se o produto de suas inclinações for igual a 1, menos 1, então elas são perpendiculares. Ok? Nós temos um exemplo aqui de retas perpendiculares. Tem uma reta e tem outra reta perpendicular a ela, tá bom? Tem uma reta azul contendo 1 e 3, contendo 1 e 2, 3 e 3, ok? E é perpendicular à reta vermelha, contendo 9 e 4, 9. Também eu tenho essa reta vermelha e tem uma reta perpendicular a ela. Basta visualizar e a matemática fica mais fácil.
Nós temos ainda as funções quadráticas, nós já vimos isso antes. Uma função quadrática é a função que tem um índice maior de 2, então x ao quadrado. Nós vimos que essa função x ao quadrado, nós temos como formato uma parábola. Se eu tiver x ao quadrado, temos exercícios até, se tivermos f de x igual a x ao quadrado, nós temos uma parábola, onde eu posso deslocar essa parábola tanto no eixo em x quanto no eixo em y. Basta, se eu fizer, por exemplo, x ao quadrado mais 1 ou menos 1, eu vou deslocar a minha parábola, o meu vértice da minha parábola para 1 ou para menos 1 no eixo em x. E se eu colocar, por exemplo, x mais 1 ao quadrado, eu posso variar em y. Então isso aqui é interessante nós começarmos a compreender. Fizemos alguns exercícios e agora estamos vendo as funções quadráticas. Então veja, nós podemos alterar ela modificando tanto no eixo em x, o vértice, como também no eixo em y. Podemos fazer subir ou descer no eixo em y. Aqui tem um exemplo, é interessante que se faça, compreenda-se o que se está fazendo. Podemos ter também ela com o vértice invertido. Então, se eu tiver, por exemplo, a parábola com a sua parábola para baixo, ela for convexa, ok? Suas bordas para baixo, significa que eu vou ter o meu meu a menor que zero, então eu vou ter menos x. Se eu tiver f de menos x ao quadrado, se tiver f de x ao quadrado, eu tenho o vórtice, eu tenho a minha parábola concatividade para cima. Se eu tiver f de menos x, eu vou ter ela concatividade para baixo, f de menos x ao quadrado, ok? Não é dificultoso. Basta, se tiver alguma dúvida, você vai lá no Wolfram, digita a função e ele vai plotar o formato da função. Mas é interessante que se veja o que é que está sendo feito e se entenda muito bem. Veja, nós podemos ter a equação da circunferência quando eu tenho o resultado, por exemplo, de x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado, que é igual a r quadrado. Se esse resultado der um outro quadrado, como por exemplo aqui, tem um x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado igual a 25, então vou ter um círculo de raio igual a 5 e centrado nos eixos menos 2 e 3. Tá vendo? Posso ter também simplesmente uma elipse. No caso da elipse, o raio ele não é igualzinho. Aqui eu tenho um raio 1 e no elipse 1, ou no eixo x ou no eixo y, eu vou ter uma variação. Então, no eixo y aqui eu tenho uma distância de 10, 5 mais 5, enquanto no eixo em y eu vou ter uma distância de 6, de 3 mais 3. Ok? No caso da elipse, eu vou ter mais ou menos uma ideia como essa daqui. Se alongarmos uma circunferência horizontalmente e verticalmente, estaremos produzindo uma curva denominada elipse. Basta alongar ela para o eixo y ou para o eixo x. Tranquilo. É interessante conhecer o conceito. No caso de uma circunferência de raio 1 e centrada, ou seja, u ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1. Se eu estou tratando com elipse, uma dessas pontas não vai dar certinho, ela vai ficar um pouco mais abilongada em alguma dessas pontas. No caso da hipérbole, no caso das hipérboles, veja, aqui eu tenho uma soma, eu tenho 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e aqui eu tenho uma subtração, eu tenho y dividido por b ao quadrado, menos um x ao quadrado dividido por a ao quadrado, que é igual a um c qualquer, é uma constante. Todos eles não podem ser nulos. Nisto eu vou ter uma parábola, e ela vai ter uma hipérbole, e ela vai ter um foco. Um foco são dois pontos que satisfazem a propriedade de que a diferença entre a distância de cada um dos focos está de um dos focos até um ponto da hipérbole é constante, ela sempre não vai variar, vai continuar sempre do mesmo tamanho, independente do ponto que eu estou trabalhando. Então aqui eu tenho uma hipérbole. Então temos outros, que é um hiperbólico, um paraboloide, hiperbólico e parabólico. Então, dependendo da distância que eu estou trabalhando, ela vai dar sempre a mesma. Nós temos aqui, y2 dividido por 16 menos x2 dividido por 9 vai ser igual a 1. Se você plotar esse valor lá no Wolfram, você vai ter esses valores possíveis, vai ter o formato da sua hipérbole.
ok? Então é necessário nós entendermos como funciona essas coisas. Mas isso aqui é mais para lembrar, isso aqui a gente já viu no ensino médio, apenas para nós relembrarmos a nossa mente, nós reconhecermos, ó, isso aqui é uma hipérbole, aqui é uma elipse, porque ela é oval, ela não é redondinha, tem um círculo, ela é centrada em um, pode ser centrado no zero, centrado em outro ponto. É interessante nós entendermos isso. Nós temos também a ponte dos expoentes, as funções com potência. Então nós podemos ter expoentes positivos e negativos. No caso dos expoentes positivos, basta multiplicar, são x elevado ao cubo. Então é x vezes x vezes x. Então eu tenho uma função aqui para x ao cubo, e aqui eu tenho para x ao quarto, e aqui eu tenho para x ao quadrado. Então veja essa função, isso aqui é a função x ao quadrado. É interessante que eu reconheça isso. Olhei para essa função, no x eu tenho apenas a função linear x, no vermelho eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x a terceira e aqui eu tenho x a quinta, aqui eu posso ter no azul eu tenho x a quarta e no vermelho x a sexta. Então é necessário que eu comece a aprender, a entender as funções. Uma função linear elevado a 1 eu tenho aqui, ó. Como seria essa função x1 sobre x? Plote no Wolfram e veja como é que vai ficar a função inversa dela, a função 1 sobre x. Veja como é que ela vai ficar. E a função x ao quadrado? E a função menos x ao quadrado? Essa hipérbole vai, as bordas, a concatividade vai para baixo ou para cima. A função x ao cubo e menos x ao cubo? X a quarta e menos x a quarta. Comece a fazer variações no Wolfram alpha.com e veja como as coisas funcionam, para você reconhecer já visualmente cada coisa como essa. Com expoente negativo, você vai ter, se o expoente for negativo, nada vou ter mais do que 1 sobre x elevado a m. Então, se eu tiver se tiver x elevado a menos 2, vai ser 1 sobre x ao quadrado, x elevado a menos 4, 1 sobre x elevado a quarta. É interessante que você plote isto no Wolfram Alpha e comece a ver os pontos e comece a calcular também para que você possa entender. No caso das raízes, nós já vimos que a notação de raiz é simples. O que é um número, uma raiz quadrada de x? É x elevado a meio. E o que é a raiz cúbica? X elevado a 1/3. E a quinta raiz? X elevado a quinta. Então a raiz nada mais é do que x elevado a 1 sobre raiz de m, né? A enésima ou enésima raiz de x vai ser x elevado a 1 sobre m. Então não é dificuldade nenhuma. Basta nós prestarmos um pouco de atenção. Então se eu tiver a calcular 16 elevado a 3 meios, tudo que eu estou pedindo é qual é a raiz cúbica, a raiz quadrada aqui, ó. Eu posso botar, tem uma raiz quadrada elevado a terceira, 64. Posso representar dessa forma, ok? De 2/3 de 27, como é que eu resolvo? Então, é necessário que você faça isso lá. Então, eu vou ter o quê? Vai ser, aqui seria a raiz quadrada de 16 elevado ao cubo, ok? Basta fazer esse cálculo. Aqui está uma forma mais fácil de você resolver. 16 elevado a meio, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 elevado ao cubo, 64. É uma forma de você resolver. Tá bom? Aqui nós temos algumas propriedades das potências. Se eu tiver bases iguais, repito a base e somo os expoentes. Ok? Se eu tiver bases diferentes, mas expoentes iguais, eu multiplico, na multiplicação, eu multiplico as bases e repito o expoente. Se eu tiver uma base e tiver potência de potência, basta multiplicar uma pela outra. X elevado a 0 é igual a 1. Nós já vimos por quê. Porque x elevado a 0 vai ser x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Ou x elevado a 2, x elevado a 3. Mas vou colocar x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Na divisão, eu repito a base e subtraio, como está aqui, os expoentes. Então vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Ou 2 menos 2, ou 10 menos 10. Então, quanto vai ser x dividido por 1 dividido por x dividido por 1? Vai ser igual a 0. É tranquilo. Se tiver as mesmas bases, subtrai seus expoentes. X elevado a menos p é 1 sobre x elevado a p.
x elevado a p dividido por y elevado a p, eu faço a divisão das bases e repito o expoente. Isso aqui a gente vai fazer várias vezes. Então aqui você tem uma função que é interessante que você veja, certo? Essa função está deslocada em 1. É interessante que você entenda por que deslocou. X ao cubo mais 1. Ok? Outras funções nós temos aí também. E um polinômio. Se você tem um x ao quadrado, isso é um polinômio. Cada vez que eu vou crescendo x ao cubo, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, eu vou apenas crescendo o grau do meu polinômio. Um polinômio de grau 1 são aquilo que nós conhecemos como funções lineares. Um polinômio de grau 2 nós conhecemos como funções quadráticas. E vai crescendo o polinômio, grau 3, grau 4, grau 5. Todos são polinômios, certo? Inclusive as funções lineares de grau 1. Tem grau igual a 1. Então você tem algumas funções aqui que ele pede para representar com polinômio de grau 0, 1, 2, 3 e 4. Então ele está representando. É interessante que você entenda cada função dessa e plote no Wolfgang Alpha, para que você venha a entender como é que funciona cada uma dessas. Nós temos ainda o entendimento de zero de função. O zero da função nada mais é do que a raiz da função, senhores. Então quando eu quero o zero da função, eu quero saber quanto é que o x vale no ponto igual a zero. Então quanto é que x vale aqui, quando y for zero, nessa função. Veja que ela corta o eixo x em 2 pontos. Então, quais são as raízes dela, os zeros dela? Os zeros dela é quando essa função ela corta no eixo x em 0, independente se ela está subindo, se ela está crescendo, ou se ela está decrescendo ou crescendo. Não quero saber, ela está cortando aqui. Ela cortou onde? Então, quando ela corta, quando y é igual a 0, x aqui vale quanto? X vale 13 e aqui vale 12. Então, eu tenho os zeros da minha função, tenho a solução dela quando y é igual a 0. Tranquilo e calmo, você pode colocar essa função do jeito que é pedido, coloque solve no lugar de graph, e você vai ver que ele vai resolver essa função para x igual a 0, ou seja, eu quero saber quais são, em que pontos na reta x, certo? Estou olhando para o x, em que pontos essa função corta o zero, ele vai mostrar em que pontos a função corta o zero. E o que é uma função racional? Nada mais é do que uma função p de x dividido por uma função que é de x. Isso não é um número racional, um número dividido. Então, se eu tiver um r de x, eu tenho uma função aí, 3x à quinta mais x à quarta menos x à terceira, menos 6x à terceira menos 2, e dividir ela por uma outra função x ao quadrado menos 9, eu tenho um número racional. E nós já sabemos como resolver isso. Se eu determinar os valores de x em menos 3 e 3, basta substituir os valores e eu terei. Você pode até botar isso no Wolfgang Alpha. Nós fizemos isso já. É só botar graph ou solve, né? Graph e colocar os valores from 3 to menos 3. Aí você vai ter os valores nos gráficos. Aqui está a solução, okay? E aqui está a solução, e você pode verificar a solução gráfica também, que é interessante que se faça. E tem a ideia que nós vamos utilizar de retas assíntotas. A reta assíntota de um gráfico, a reta é determinada assíntota de um gráfico se o gráfico aproxima-se e permanece arbitrariamente perto da reta em no mínimo 1 sentido ao longo da reta. Então vamos lá. Eu tenho essas assíntotas verticais. Veja, eu tenho essa função, tenho esta função e tenho essa função aqui, certo? Por que essa reta aqui é assíntota? Porque ela vai se aproximar, ela vai continuar em algum ponto, ela vai continuar permanentemente para ficar pertinho dela, em algum sentido. Então eu tenho as assíntotas verticais. Veja que essa função se aproxima bem, chega até muito próximo, e dessa também, ó. Eu tenho as assíntotas verticais e tenho as assíntotas horizontais. Veja, ela chega muito próximo do resultado da função. Então, se ela aproxima-se bem, isso é denominado de uma reta assíntota, ok? Aqui nós temos um exercício. Nós temos esses dados das tabelas e você deve calcular o valor de f de 6, de f de 8, o valor de f de x, ok? Tente fazer, caso não consiga, entre em contato, plote no Wolfgang Alpha, veja o resultado das funções, reconheça elas visualmente, é importante. Aqui também tem mais um dado, ok?
onde você deve determinar, leia a descrição, determina a inclinação da reta. Qual a inclinação da reta? Aqui eu tenho x1, y1, x2, y2. Então vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí eu vou ter minha reta M. Tá ok? Preste muita atenção nisso. Coisa simples, tranquila, dá para todo mundo fazer. Eu agradeço e peço que estudem e desejo que tenham ótimos estudos. Estamos na faculdade Netcom, sejam todos bem-vindos. Essa é a disciplina de pré-cálculo. Eu sou Paulo Fernandes e nós vamos ver um pouco sobre funções lineares, quadráticas, polinomiais e também racionais. No caso das funções lineares, uma função é linear se a inclinação dela, ok, para qualquer ponto ela segue a seguinte diretriz. Então eu tenho o eixo x, tenho o eixo y. Se eu pegar os valores de x entre um ponto, estou tratando entre o ponto x1, né, e x2, eu tenho essa função crescente. Então os valores de x vão crescendo, os valores de x, os valores de y vão crescendo também. Então temos uma função crescente. Para este ponto que eu estou, os pontos que eu estou calculando, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o ponto x1, ok? E o ponto x2. Então esse ponto é determinado pela variação de x2 menos x1. E se eu for notar também a variação desse ponto, eu tenho a variação eu tenho um y2 e aqui eu tenho um y1. Então para cada ponto ele é determinado pela variação de y2 menos y1 e x2 menos x1. Esse crescimento dessa reta, ou essa inclinação dessa reta, é dado por essa variação entre y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se eu pegar um segundo conjunto de pontos, por exemplo, um x3, um x4, um y3 e um y4, eu vou ver que eu vou ter triângulos semelhantes, ok? Apenas com uma dimensão maior, mas eles serão semelhantes, porque a semelhança tem a ver com o ângulo interno deles, terão o mesmo ângulo interno. Então, também essa inclinação, ela é dada por y4 menos y3 e x4 menos x3, e assim sucessivamente. Como essas inclinações, elas basicamente são iguais, são lineares, são iguais, estão seguindo a mesma velocidade, eu posso determinar a inclinação dessa reta. Essa inclinação da reta nós vamos ver que é dada pela letra M. Okay? E aqui nós podemos ver a inclinação da reta entre o ponto 2, 1, ou seja, x igual a 2, y igual a 1, e o ponto 5, 3, x igual a 3, y igual a 3. Qual vai ser essa inclinação da reta? Vai ser 5x2 menos 2, que é x1, então 5 menos 2 dá 3, dividido por, 3 menos 1, que dá 2, que é y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Okay? Então, eu vou ter 2/3, que é a inclinação da minha reta. Essa inclinação, como dito, é dada por M. Okay? y2, o que eu chamei apenas de y, mas podia ser y2, y menos y1, x menos x1, eu tenho inclinação. E essa inclinação, ela pode ser positiva, estou olhando aqui a inclinação positiva, ou pode ser negativa, estou olhando aqui a inclinação negativa. Então aqui eu tenho a inclinação de meio, a inclinação de 1, ou seja, no ângulo exatamente aqui de 45 graus, e tem a inclinação de 2. Aqui eu tenho a inclinação de menos meio, menos 1 sobre 2. A inclinação de menos 1, veja, está vindo de cá, está pegando justamente no meio do eixo 45 graus. E tem uma inclinação de menos 2. Então, essa inclinação positiva, ela é positiva apenas porque saiu do eixo positivo, não. Ela está vindo do eixo negativo do terceiro quadrante e ela sobe até o primeiro. Se ela vem do terceiro quadrante para o quarto, do segundo quadrante para o quarto, essa inclinação é negativa. Se ela sai do terceiro quadrante para o primeiro, ela é positiva. E a inclinação da reta é dada pela letra M, ok? Então, se eu quiser os pontos, por exemplo, se eu quiser a equação da reta, já tendo dado a inclinação, tiver y menos y1, vai ser igual a m vezes x menos x1, porque aqui eu não tenho y menos y1
dividido por x menos x1. Se eu quiser isto aqui, basta multiplicar ambos por x menos x1. Isso aqui vai dar 0, mas aqui vai dar m vezes x menos x1. Então, m vezes x menos x1, eu tenho a diferença entre y menos y1. Se eu quiser algum desses, basta apenas eu dividir. Aí eu vou ter o ponto 2, ponto y, ou posso ter o ponto menos x1. Para ter o menos y1, para ter o ponto y1, basta multiplicar por menos 1. Ok? E aqui nós temos a minha equação da reta. Pode ver que ela é crescente. Se eu pegar aqui, ela vai do eixo, ela vai do quadrante 3 ao quadrante 1 e ela sai crescendo. Aqui eu tenho uns pontos nessa função. Aqui temos um exemplo onde eu posso encontrar qual para determinar a reta do plano XY, cuja inclinação, ou seja, meu m é meio, e que contém o ponto 4 e 1. Aqui eu tenho 4 e 1. Se eu quiser o meu segundo ponto, meu y2, muito simples, eu tenho o meu primeiro y1, que é 1. Se eu quiser um ponto aqui em cima, tenho o meu x, não tenho o meu x, mas tenho o meu x1, então eu tenho meio vezes x, e meio vezes x menos 4, que eu vou ter meu y, a minha reta é dado por meio vezes x menos 1. Se eu quiser saber os outros valores, basta substituir o valor em x, e eu terei o outro valor em y, ok? Tranquilo e calmamente. E assim eu posso plotar os outros pontos da minha reta. Nós temos aqui uma reta com inclinação negativa, uma função decrescente, ou seja, para os valores que vão crescendo em x, eles vão reduzindo em y. Cada vez que x cresce, y diminui. Ok? Então, posso determinar também a partir de 2 pontos. Nenhum bicho de 7 cabeças. Se eu tiver 2 pontos, meu y menos y1 vai ser meu y2 menos y1, aqui é y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, que vai multiplicar x menos x1, onde x é o ponto que eu quero calcular mais à frente, que não é nem x2, não é nem y2 nem y1, é um terceiro ponto. Então, a partir disso, eu tenho minha equação da reta. É possível chegar à equação da reta para isso. Assim, substituindo os valores em x, eu terei todos os possíveis fatores que vão dar o meu y em algum ponto como esse. Se você quiser ter alguma prova, basta você substituir o x por algum valor. Por exemplo, quando o x for 3, aí você vai ver. Quando o x for 3, eu vou ter meu y igual a 3. x3, y3. Se você subir também com a reta, você vai ver também os valores que são aproximados. Se você quiser o valor específico, basta você substituir o x na equação. Ok? Nós temos também as funções constantes, onde elas não variam. Para todo valor que é dado de x, meu f de x, para todos os valores que é dado do meu x, meu f de x vai ser sempre o mesmo. Ok? Se eu tiver, por exemplo, meu f de x for x elevado a 0. Para todos os valores que eu colocar, independente do valor de x, meu valor vai dar sempre 1. Ou 1 mais x elevado a 0. Então, para todos os valores que eu colocar, vai dar sempre 2. Por exemplo, 1 mais x elevado a 1 vai dar 1, mais x elevado a 2, a 10, vai dar tudo, vai ser sempre 2, que vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, vou ter sempre o mesmo resultado. O resultado vai ser sempre o mesmo em y. Certo? Então, minha função vai ser sempre y. Eu posso ter um x constante e meu y também, ele pode crescer e não importa como cresça meu y, eu vou ter sempre o mesmo valor de x. Ok? Então, nós temos também a ideia das funções lineares de retas paralelas. Para vocês lembrarem, apenas retas paralelas, um exemplo delas são essas. São retas que estão justapostas paralelamente uma à outra. Elas podem crescer ou podem decrescer. Que tem até um exemplo que você pode ver nessa ideia de retas paralelas, ok? E as retas perpendiculares. Então, eu tenho aqui uma reta com inclinação menos CA, e tenho C e tenho A, e tenho umas retas perpendiculares, aí duas retas não verticais. São perpendiculares se somente se o produto de suas inclinações for igual a 1.
menos 1. Então elas são perpendiculares. Ok? Nós temos um exemplo aqui de retas perpendiculares. Tem uma reta e tem outra reta perpendicular a ela, tá bom? Ou tem uma reta azul contendo 1 e 3, contendo 1 e 2, 3 e 3, ok? E é perpendicular à reta vermelha contendo 9 e 1 e 4, 9. Tá vendo? Eu tenho essa reta vermelha e tem uma reta perpendicular a ela. Basta visualizar e a matemática fica mais fácil. Nós temos ainda as funções quadráticas. Nós já vimos isso antes. Uma função quadrática é a função que tem um índice maior de 2. Então, x ao quadrado. Nós vimos que essa função x ao quadrado, nós temos como formato uma parábola. Se eu tiver x ao quadrado, temos exercícios até. Se tivermos f de x igual a x ao quadrado, nós temos uma parábola, onde eu posso deslocar essa parábola tanto no eixo em x quanto no eixo em y. Basta, se eu fizer, por exemplo, x ao quadrado mais 1 ou menos 1, eu vou deslocar a minha parábola, o meu vértice da minha parábola para 1 ou para menos 1 no eixo em x. E se eu colocar, por exemplo, x mais 1 ao quadrado, eu posso variar em y. Então, isso aqui é interessante nós começarmos a compreender. Fizemos alguns exercícios e agora estamos vendo as funções quadráticas. Então, veja, nós podemos alterar ela modificando tanto no eixo em x, o vértice, como também no eixo em y. Podemos fazer subir ou descer no eixo em y. Aqui tem um exemplo, é interessante que se faça, compreenda-se o que se está fazendo. Podemos ter também ela com o vértice invertido. Então, se eu tiver, por exemplo, a parábola com a sua parábola para baixo, ela for convexa, ok? Suas bordas para baixo, significa que eu vou ter o meu meu a menor que zero, então eu vou ter menos x. Se eu tiver f de menos x ao quadrado, se tiver f de x ao quadrado, eu tenho o vórtice, eu tenho a minha parábola concatividade para cima. Se eu tiver f de menos x, eu vou ter ela concatividade para baixo. F de menos x ao quadrado, ok? Não é dificultoso. Basta, se tiver alguma dúvida, você vai lá no Wolfram, digita a função e ele vai plotar o formato da função. Mas é interessante que se veja o que é que está sendo feito e se entenda muito bem. Veja, nós podemos ter a equação da circunferência quando eu tenho o resultado, por exemplo, de x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado, que é igual a r quadrado. Se esse resultado der um outro quadrado, como por exemplo aqui, tem um x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado igual a 25, então vou ter um círculo de raio igual a 5 e centrado nos eixos menos 2 e 3. Tá vendo? Posso ter também simplesmente uma elipse. No caso da elipse, o raio ele não é igualzinho. Aqui eu tenho um raio 1 e no elipse 1, ou no eixo x ou no eixo y, eu vou ter uma variação. Então, no eixo y aqui eu tenho uma distância de 10, 5 mais 5, enquanto no eixo em y eu vou ter uma distância de 6, de 3 mais 3. Ok? No caso da elipse, eu vou ter mais ou menos uma ideia como essa daqui. Se alongarmos uma circunferência horizontalmente e verticalmente, estaremos produzindo uma curva denominada elipse. Basta alongar ela para o eixo y ou para o eixo x. Tranquilo. É interessante conhecer o conceito. No caso de uma circunferência de raio 1 e centrada, ou seja, u ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1. Se eu estou tratando com elipse, uma dessas pontas não vai dar certinho, ela vai ficar um pouco mais abilongada em alguma dessas pontas. No caso da hipérbole, no caso das hipérboles, veja, aqui eu tenho uma soma, eu tenho 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e aqui eu tenho uma subtração, eu tenho y dividido por b ao quadrado, menos um x ao quadrado dividido por a ao quadrado, que é igual a um c qualquer, é uma constante. Todos eles não podem ser nulos. Nisto eu vou ter uma parábola, e ela vai ter uma hipérbole, e ela vai ter um foco. Um foco são dois pontos que satisfazem a propriedade de que a diferença entre a distância de cada um dos focos está a um ponto
de um dos focos até um ponto da hipérbole é constante, ela sempre não vai variar, vai continuar sempre do mesmo tamanho, independente do ponto que eu estou trabalhando. Então aqui eu tenho uma hipérbole. Então temos outros, aqui é um hiperbólico, um paraboloide, hiperbólico parabólico. Então, dependendo da distância que eu estou trabalhando, ela vai dar sempre a mesma. Nós temos aqui, ó, y2 dividido por 16 menos x2 dividido por 9 vai ser igual a 1. Se você plotar esse valor lá no Wolfram, você vai ter esses valores possíveis, vai ter o formato da sua hipérbole. Ok? Então é necessário nós entendermos como funciona essas coisas. Mas isso aqui é mais para lembrar, isso aqui a gente já viu no ensino médio, apenas para nós relembrarmos a nossa mente, nós reconhecermos, ó, isso aqui é uma hipérbole, aqui é uma elipse, porque ela é oval, ela não é redondinha, tem um círculo, ela é centrada em um, pode ser centrado no zero, centrado em outro ponto. É interessante nós entendermos isso. Nós temos também a ponte dos expoentes, as funções com potência. Então nós podemos ter expoentes positivos e negativos. No caso dos expoentes positivos, basta eu multiplicar, são x elevado ao cubo. Então é x vezes x vezes x. Então eu tenho uma função aqui para x ao cubo, e aqui eu tenho para x ao quarto, e aqui eu tenho para x ao quadrado. Então veja essa função, ó, isso aqui é a função x ao quadrado. É interessante que eu reconheça isso. Olhei para essa função, no x eu tenho apenas a função linear x, no vermelho eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x a terceira e aqui eu tenho x a quinta, aqui eu posso ter no azul eu tenho x a quarta e no vermelho x a sexta. Então é necessário que eu comece a aprender a entender as funções. Uma função linear elevado a 1 eu tenho aqui, ó. Como seria essa função x1 sobre x? Plote no Wolfram e veja como é que vai ficar a função inversa dela, a função 1 sobre x. Veja como é que ela vai ficar. E a função x ao quadrado? E a função menos x ao quadrado? Essa hipérbole vai, as bordas, a concatividade vai para baixo ou para cima. A função x ao cubo e menos x ao cubo? X a quarta e menos x a quarta. Comece a fazer variações no Wolfram alpha.com e veja como as coisas funcionam, para você reconhecer já visualmente cada coisa como essa. Com expoente negativo, você vai ter, se o expoente for negativo, nada vou ter mais do que 1 sobre x elevado a m. Então, se eu tiver se tiver x elevado a menos 2, vai ser 1 sobre x ao quadrado, x elevado a menos 4, 1 sobre x elevado a quarta. É interessante que você plote isto no Wolfram Alpha e comece a ver os pontos e comece a calcular também para que você possa entender. No caso das raízes, nós já vimos que a notação de raiz é simples. O que é um número, uma raiz quadrada de x? É x elevado a meio. E o que é a raiz cúbica? X elevado a 1/3. E a quinta raiz? X elevado a quinta. Então a raiz nada mais é do que x elevado a 1 sobre raiz de m, né? A enésima ou enésima raiz de x vai ser x elevado a 1 sobre m. Então não é dificuldade nenhuma. Basta nós prestarmos um pouco de atenção. Então se eu tiver a calcular 16 elevado a 3 meios, tudo que eu estou pedindo é qual é a raiz cúbica, a raiz quadrada aqui, ó. Eu posso botar, tem uma raiz quadrada elevado a terceira, 64. Posso representar dessa forma, ok? De 2/3 de 27, como é que eu resolvo? Então, é necessário que você faça isso lá. Então, eu vou ter o quê? Vai ser, aqui seria a raiz quadrada de 16 elevado ao cubo. Ok? Basta fazer esse cálculo. Aqui está uma forma mais fácil de você resolver. 16 elevado a meio, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 elevado ao cubo, 64. É uma forma de você resolver. Bom? Aqui nós temos algumas propriedades das potências. Se eu tiver bases iguais, repito a base e somo os expoentes. Ok? Se eu tiver bases diferentes, mas expoentes iguais, eu multiplico, na multiplicação, eu multiplico as bases e repito o expoente. Se eu tiver uma base e tiver potência de potência, basta multiplicar uma pela outra.
x elevado a zero é igual a 1. Nós já vimos por quê. Porque x elevado a zero vai ser x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Ou x elevado a 2, x elevado a 3. Mas vou colocar x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Na divisão, eu repito a base e subtraio, como está aqui, os expoentes. Então vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Ou 2 menos 2, ou 10 menos 10. Então, quanto vai ser x dividido por 1 dividido por x dividido por 1? Vai ser igual a 0. É tranquilo. Se tiver as mesmas bases, subtrai seus expoentes. X elevado a menos p é 1 sobre x elevado a p. X elevado a p dividido por y elevado a p, eu faço a divisão das bases e repito o expoente. Isso aqui a gente vai fazer várias vezes. Então aqui você tem uma função que é interessante que você veja, certo? Essa função está deslocada em 1. É interessante que você entenda por que deslocou. X ao cubo mais 1. Ok? Outras funções nós temos aí também. E um polinômio. Se você tem um x ao quadrado, isso é um polinômio. Cada vez que eu vou crescendo, x ao cubo, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, eu vou apenas crescendo o grau do meu polinômio. Um polinômio de grau 1 são aquilo que nós conhecemos como funções lineares. Um polinômio de grau 2 nós conhecemos como funções quadráticas. E vai crescendo o polinômio, grau 3, grau 4, grau 5. Todos são polinômios, certo? Inclusive as funções lineares de grau 1. Tem grau igual a 1. Então você tem algumas funções aqui que ele pede para representar com polinômio de grau 0, 1, 2, 3 e 4. Então ele está representando. É interessante que você entenda cada função dessa e plote no Wolfgang Alpha, para que você venha a entender como é que funciona cada uma dessas. Nós temos ainda o entendimento de zero de função. O zero da função nada mais é do que a raiz da função, senhores. Então, quando eu quero o zero da função, eu quero saber quanto é que o x vale no ponto igual a zero. Então, quanto é que x vale aqui, quando y for zero, nessa função? Veja que ela corta o eixo x em 2 pontos. Então, quais são as raízes dela, os zeros dela? Os zeros dela é quando essa função ela corta no eixo x em 0, independente se ela está subindo, se ela está crescendo, ou se ela está decrescendo ou crescendo. Não quero saber, ela está cortando aqui. Ela cortou onde? Então, quando ela corta, quando y é igual a 0, x aqui vale quanto? X vale 13 e aqui vale 12. Então, eu tenho os zeros da minha função, tenho a solução dela quando y é igual a 0. Tranquilo e calmo, você pode colocar essa função do jeito que é pedido, coloque solve no lugar de graph, e você vai ver que ele vai resolver essa função para x igual a 0, ou seja, eu quero saber quais são, em que pontos na reta x, certo? Estou olhando para o x, em que pontos essa função corta o zero, ele vai mostrar em que pontos a função corta o zero. E o que é uma função racional? Nada mais é do que uma função p de x dividido por uma função que é de x. Isso não é um número racional, um número dividido? Então, se eu tiver um r de x, eu tenho uma função aí, 3x à quinta mais x à quarta menos x à terceira, menos 6x à terceira menos 2, e dividir ela por uma outra função x ao quadrado menos 9, eu tenho um número racional. E nós já sabemos como resolver isso. Se eu determinar os valores de x em menos 3 e 3, basta substituir os valores e eu terei. Você pode até botar isso no Wolfgang Alpha. Nós fizemos isso já. É só botar graph ou solve, né? Graph e colocar os valores from 3 to menos 3. Aí você vai ter os valores nos gráficos. Aqui está a solução. Okay? E aqui está a solução e você pode verificar a solução gráfica também, que é interessante que se faça. E tem a ideia que nós vamos utilizar de retas assíntotas. A reta assíntota de um gráfico, a reta é determinada assíntota de um gráfico se o gráfico aproxima-se e permanece arbitrariamente perto da reta em no mínimo 1 sentido ao longo da reta. Então vamos lá. Eu tenho essas assíntotas verticais. Veja, eu tenho essa função, tenho esta função e tenho essa função aqui, certo? Por que essa reta aqui é assíntota? Porque ela vai se aproximar, ela vai continuar em algum ponto, ela vai continuar permanentemente para ficar pertinho dela. Em algum sentido. Então eu tenho as assíntotas verticais. Veja que essa função se aproxima bem, chega até muito próximo, e dessa também, ó. Eu tenho as assíntotas verticais e tenho as assíntotas horizontais. Veja, elas chegam muito próximo
do resultado da função. Então, se ela aproxima-se bem, isso é denominado de uma reta assíntota, ok? Aqui nós temos um exercício. Nós temos esses dados das tabelas e você deve calcular o valor de f de 6, de f de 8, o valor de f de x, ok? Tente fazer, caso não consiga, entre em contato, plote no Wolfram Alpha, veja o resultado das funções, reconheça elas visualmente, é importante. Aqui também tem mais um dado, ok? Onde você deve determinar, leia a descrição, determina a inclinação da reta. Qual a inclinação da reta? Aqui eu tenho x1, y1, x2, y2. Então vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí eu vou ter minha reta m. Tá ok? Preste muita atenção nisso. Coisa simples, tranquila, dá para todo mundo fazer. Eu agradeço e peço que estudem e desejo que tenham ótimos estudos. Estamos na faculdade Netcom, sejam todos bem-vindos. Essa é a disciplina de pré-cálculo, eu sou Paulo Fernandes e nós vamos ver um pouco sobre funções lineares, quadráticas, polinomiais e também racionais. No caso das funções lineares, uma função é linear se a inclinação dela, ok, para qualquer ponto ela segue a seguinte diretriz. Então eu tenho o eixo x, tenho o eixo y. Se eu pegar os valores de x entre um ponto, estou tratando entre o ponto x1, né, e x2, eu tenho essa função crescente. Então os valores de x vão crescendo, os valores de x, os valores de y vão crescendo também. Então temos uma função crescente. Para este ponto que eu estou, os pontos que eu estou calculando, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o ponto x1, ok? E o ponto x2. Então, esse ponto é determinado pela variação de x2 menos x1. E se eu for notar também a variação desse ponto, eu tenho a variação eu tenho um y2 e aqui eu tenho um y1. Então, para cada ponto, ele é determinado pela variação de y2 menos y1 e x2 menos x1. Esse crescimento dessa reta, ou essa inclinação dessa reta, é dado por essa variação entre y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se eu pegar um segundo conjunto de pontos, por exemplo, um x3, um x4, um y3 e um y4, eu vou ver que eu vou ter triângulos semelhantes, ok? Apenas com uma dimensão maior, mas eles serão semelhantes, porque a semelhança tem a ver com o ângulo interno deles, terão o mesmo ângulo interno. Então, também essa inclinação, ela é dada por y4 menos y3 e x4 menos x3, e assim sucessivamente. Como essas inclinações, elas basicamente são iguais, são lineares, são iguais, estão seguindo a mesma velocidade, eu posso determinar a inclinação dessa reta. Essa inclinação da reta nós vamos ver que é dada pela letra M, ok? E aqui nós podemos ver a inclinação da reta entre o ponto 2, 1, ou seja, x igual a 2, y igual a 1, e o ponto 5, 3, x igual a 3, y igual a 3. Qual vai ser essa inclinação da reta? Vai ser 5x2 menos 2, que é x1, então 5 menos 2 dá 3, dividido por, 3 menos 1, que dá 2, que é y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Okay? Então, eu vou ter 2/3, que é a inclinação da minha reta. Essa inclinação, como dito, é dada por m. Okay? y2, ou que eu chamei apenas de y, mas podia ser y2, y menos y1, x menos x1, eu tenho inclinação. E essa inclinação, ela pode ser positiva, estou olhando aqui a inclinação positiva, ou pode ser negativa, estou olhando aqui a inclinação negativa. Então aqui eu tenho a inclinação de meio, a inclinação de 1, ou seja, no ângulo exatamente aqui de 45 graus, e tem a inclinação de 2. Aqui eu tenho a inclinação de menos meio, menos 1 sobre 2. A inclinação de menos 1, veja, está vindo de cá, está pegando justamente no meio o eixo 45 graus. E tem uma inclinação de menos 2. Então, essa inclinação positiva, ela é positiva apenas porque saiu do eixo positivo, não. Ela está vindo do eixo negativo do terceiro quadrante e ela sobe
até o primeiro. Se ela vem do terceiro quadrante para o quarto, do segundo quadrante para o quarto, essa inclinação é negativa. Se ela sai do terceiro quadrante para o primeiro, ela é positiva. E a inclinação da reta é dada pela letra M, ok? Então, se eu quiser os pontos, por exemplo, se eu quiser a equação da reta, já tendo dado a inclinação, tiver y menos y1, vai ser igual a m vezes x menos x1, porque aqui eu não tenho y menos y1 dividido por x menos x1. Se eu quiser isto aqui, basta multiplicar ambos por x menos x1. Isso aqui vai dar 0, mas aqui vai dar m vezes x menos x1. Então, m vezes x menos x1, eu tenho a diferença entre y menos y1. Se eu quiser algum desses, basta apenas eu dividir. Aí eu vou ter o ponto 2, ponto y, ou posso ter o ponto menos x1. Para ter o menos y1, para ter o ponto y1, basta multiplicar por menos 1. Ok? E aqui nós temos a minha equação da reta. Pode ver que ela é crescente. Se eu pegar aqui, ela vai do eixo, ela vai do quadrante 3 ao quadrante 1 e ela sai crescendo. Aqui eu tenho uns pontos nessa função. Aqui temos um exemplo onde eu posso encontrar qual para determinar a reta do plano XY, cuja inclinação, ou seja, meu M é meio, e que contém o ponto 4 e 1. Aqui eu tenho 4 e 1. Se eu quiser o meu segundo ponto, meu Y2, muito simples, eu tenho o meu primeiro Y1, que é 1. Se eu quiser um ponto aqui em cima, tenho o meu X, não tenho o meu X, mas tenho o meu X1, então eu tenho meio vezes X, e meio vezes X menos 4, que eu vou ter meu Y, a minha reta é dado por meio vezes X menos 1. Se eu quiser saber os outros valores, basta substituir o valor em X, e eu terei o outro valor em Y, ok? Tranquilo e calmamente. E assim eu posso plotar os outros pontos da minha reta. Nós temos aqui uma reta com inclinação negativa, uma função decrescente, ou seja, para os valores que vão crescendo em x, eles vão reduzindo em y. Cada vez que x cresce, y diminui. Ok? Então, posso determinar também a partir de 2 pontos. Nenhum bicho de 7 cabeças. Se eu tiver 2 pontos, meu y menos y1 vai ser meu y2 menos y1, aqui é y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, que vai multiplicar x menos x1, onde x é o ponto que eu quero calcular mais à frente, que não é nem x2, não é nem y2 nem y1, é um terceiro ponto. Então, a partir disso, eu tenho minha equação da reta. É possível chegar à equação da reta para isso. Assim, substituindo os valores em x, eu terei todos os possíveis fatores que vão dar o meu y em algum ponto como esse. Se você quiser ter alguma prova, basta você substituir o x por algum valor. Por exemplo, quando o x for 3, aí você vai ver. Quando o x for 3, eu vou ter meu y igual a 3. x3, y3. Se você subir também com a reta, você vai ver também os valores que são aproximados. Se você quiser o valor específico, basta você substituir o x na equação. Ok? Nós temos também as funções constantes, onde elas não variam. Para todo valor que é dado de x, meu f de x, para todos os valores que é dado do meu x, meu f de x vai ser sempre o mesmo. Ok? Se eu tiver, por exemplo, meu f de x for x elevado a 0. Para todos os valores que eu colocar, independente do valor de x, meu valor vai dar sempre 1. Ou 1 mais x elevado a 0. Então, para todos os valores que eu colocar, vai dar sempre 2. Por exemplo, 1 mais x elevado a 1 vai dar 1, mais x elevado a 2, a 10, vai dar tudo, vai ser sempre 2, que vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, vou ter sempre o mesmo resultado. O resultado vai ser sempre o mesmo em y. Certo? Então, minha função vai ser sempre y. Eu posso ter um x constante e meu y também, ele pode crescer e não importa como cresça meu y, eu vou ter sempre o mesmo valor de x. Ok? Então, nós temos também a ideia das funções lineares de retas paralelas. Para vocês lembrarem, apenas retas paralelas, um exemplo delas são essas. São retas que estão
justapostas paralelamente uma à outra. Elas podem crescer ou podem decrescer. Que tem até um exemplo que você pode ver nessa ideia de retas paralelas, ok? E as retas perpendiculares. Então, eu tenho aqui uma reta com inclinação menos CA, e tenho C e tenho A, e tenho umas retas perpendiculares, aí duas retas não verticais são perpendiculares se somente se o produto de suas inclinações for igual a 1, menos 1, então elas são perpendiculares, ok? Nós temos um exemplo aqui de retas perpendiculares, tem uma reta e tem outra reta perpendicular a ela, tá bom? Tem uma reta azul contendo 1 e 3, contendo 1 e 2, 3 e 3, ok? E é perpendicular à reta vermelha, contendo 9 e 4, 9. Também eu tenho essa reta vermelha e tem uma reta perpendicular a ela. Basta visualizar e a matemática fica mais fácil. Nós temos ainda as funções quadráticas, nós já vimos isso antes. Uma função quadrática é a função que tem um índice maior de 2, então x ao quadrado. Nós vimos que essa função x ao quadrado, nós temos como formato uma parábola. Se eu tiver x ao quadrado, temos exercícios até, se tivermos f de x igual a x ao quadrado, nós temos uma parábola, onde eu posso deslocar essa parábola tanto no eixo em x quanto no eixo em y. Basta, se eu fizer, por exemplo, x ao quadrado mais 1 ou menos 1, eu vou deslocar a minha parábola, o meu vértice da minha parábola para 1 ou para menos 1 no eixo em x. E se eu colocar, por exemplo, x mais 1 ao quadrado, eu posso variar em y. Então isso aqui é interessante nós começarmos a compreender. Fizemos alguns exercícios e agora estamos vendo as funções quadráticas. Então veja, nós podemos alterar ela modificando tanto no eixo em x, o vértice, como também no eixo em y. Podemos fazer subir ou descer no eixo em y. Aqui tem um exemplo, é interessante que se faça, compreenda-se o que se está fazendo. Podemos ter também ela com o vértice invertido. Então, se eu tiver, por exemplo, a parábola com a sua parábola para baixo, ela for convexa, ok? Suas bordas para baixo, significa que eu vou ter o meu meu a menor que zero, então eu vou ter menos x. Se eu tiver f de menos x ao quadrado, se tiver f de x ao quadrado, eu tenho o vórtice, eu tenho a minha parábola concatividade para cima. Se eu tiver f de menos x, eu vou ter ela concatividade para baixo, f de menos x ao quadrado, ok? Não é dificultoso. Basta, se tiver alguma dúvida, você vai lá no Wolfram, digita a função e ele vai plotar o formato da função. Mas é interessante que se veja o que é que está sendo feito e se entenda muito bem. Veja, nós podemos ter a equação da circunferência quando eu tenho o resultado, por exemplo, de x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado, que é igual a r quadrado. Se esse resultado der um outro quadrado, como por exemplo aqui, tem um x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado igual a 25, então vou ter um círculo de raio igual a 5 e centrado nos eixos menos 2 e 3. Tá vendo? Posso ter também simplesmente uma elipse. No caso da elipse, o raio ele não é igualzinho. Aqui eu tenho um raio 1 e no elipse 1, ou no eixo x ou no eixo y, eu vou ter uma variação. Então, no eixo y aqui eu tenho uma distância de 10, 5 mais 5, enquanto no eixo em y eu vou ter uma distância de 6, de 3 mais 3. Ok? No caso da elipse, eu vou ter mais ou menos uma ideia como essa daqui. Se alongarmos uma circunferência horizontalmente e verticalmente, estaremos produzindo uma curva denominada elipse. Basta alongar ela para o eixo y ou para o eixo x. Tranquilo. É interessante conhecer o conceito. No caso de uma circunferência de raio 1 e centrada, ou seja, u ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1. Se eu estou tratando com elipse, uma dessas pontas não vai dar certinho, ela vai ficar um pouco mais abilongada em alguma dessas pontas. No caso da hipérbole, no caso das hipérboles, veja, aqui eu tenho uma soma,
eu tenho 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e aqui eu tenho uma subtração, eu tenho y dividido por b ao quadrado, menos um x ao quadrado dividido por a ao quadrado, que é igual a um c qualquer, é uma constante. Todos eles não podem ser nulos. Nisto eu vou ter uma parábola, e ela vai ter uma hipérbole, perdão, e ela vai ter um foco. Um foco são dois pontos que satisfazem a propriedade de que a diferença entre a distância de cada um dos focos está um ponto de um dos focos até um ponto da hipérbole é constante, ela sempre não vai variar, vai continuar sempre do mesmo tamanho, independente do ponto que eu estou trabalhando. Então aqui eu tenho uma hipérbole. Então temos outros, que é um hiperbólico, um paraboloide, hiperbólico parabólico. Então, dependendo da distância que eu estou trabalhando, ela vai dar sempre a mesma. Nós temos aqui, ó, y2 dividido por 16 menos x2 dividido por 9 vai ser igual a 1. Se você plotar esse valor lá no Wolfgram, você vai ter esses valores possíveis, vai ter o formato da sua hipérbole. Ok? Então é necessário nós entendermos como funciona essas coisas. Mas isso aqui é mais para lembrar, isso aqui a gente já viu no ensino médio, apenas para nós relembrarmos a nossa mente, nós reconhecermos, ó, isso aqui é uma hipérbole, aqui é uma elipse, porque ela é oval, ela não é redondinha, tem um círculo, ele é centrado em um, pode ser centrado no zero, centrado em outro ponto. É interessante nós entendermos isso. Nós temos também a ponte dos expoentes, as funções com potência. Então nós podemos ter expoentes positivos e negativos. No caso dos expoentes positivos, basta multiplicar, são x elevado ao cubo. Então é x vezes x vezes x. Então eu tenho uma função aqui para x ao cubo, e aqui eu tenho para x ao quarta, e aqui eu tenho para x ao quadrado. Então veja essa função, ó, isso aqui é a função x ao quadrado. É interessante que eu reconheça isso. Olhei para essa função, no x eu tenho apenas a função linear x, no vermelho eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x a terceira e aqui eu tenho x a quinta. Aqui eu posso ter, no azul eu tenho x a quarta e no vermelho x a sexta. Então é necessário que eu comece a aprender, a entender as funções. Uma função linear elevado a 1 eu tenho aqui, ó. Como seria essa função x1 sobre x? Plote no Wolfram e veja como é que vai ficar a função inversa dela, a função 1 sobre x. Veja como é que ela vai ficar. E a função x ao quadrado? E a função menos x ao quadrado? Essa hipérbole vai, as bordas, a concatividade vai para baixo ou para cima. A função x ao cubo e menos x ao cubo? X a quarta e menos x a quarta. Comece a fazer variações no Wolfram alpha.com e veja como as coisas funcionam, para você reconhecer já visualmente cada coisa como essa. Com expoente negativo, você vai ter, se o expoente for negativo, nada vou ter mais do que 1 sobre x elevado a m. Então, se eu tiver se tiver x elevado a menos 2, vai ser 1 sobre x ao quadrado, x elevado a menos 4, 1 sobre x elevado a quarta. É interessante que você plote isto no Wolfram Alpha e comece a ver os pontos e comece a calcular também para que você possa entender. No caso das raízes, nós já vimos que a notação de raiz é simples. O que é um número, uma raiz quadrada de x? É x elevado a meio. E o que é a raiz cúbica? X elevado a 1/3. E a quinta raiz? X elevado a quinta. Então a raiz nada mais é do que x elevado a 1 sobre raiz de m, né? A mésima ou enésima raiz de x vai ser x elevado a 1 sobre m. Então não é dificuldade nenhuma. Basta nós prestarmos um pouco de atenção. Então se eu tiver a calcular 16 elevado a 3 meios, tudo que eu estou pedindo é qual é a raiz cúbica, a raiz quadrada aqui, ó. Eu posso botar, tem uma raiz quadrada elevado a terceira, 64. Posso representar dessa forma, ok? De 2/3 de 27, como é que eu resolvo? Então é necessário que você faça isso lá. Então eu vou ter o que? Vai ser, aqui seria a raiz quadrada de 16 elevado ao cubo, ok? Basta fazer esse cálculo. Aqui está uma forma mais fácil de você resolver. 16 elevado a meio, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 elevado ao cubo, 64. É uma forma de você resolver,
Bom, aqui nós temos algumas propriedades das potências. Se eu tiver bases iguais, repito a base e somo os expoentes. Ok? Se eu tiver bases diferentes, mas expoentes iguais, eu multiplico, na multiplicação, eu multiplico as bases e repito o expoente. Se eu tiver uma base e tiver potência de potência, basta multiplicar uma pela outra. X elevado a zero é igual a 1. Nós já vimos por quê. Porque x elevado a zero vai ser x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Ou x elevado a 2, x elevado a 3. Mas vou colocar x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Na divisão, eu repito a base e subtraio, como está aqui, os expoentes. Então vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Ou 2 menos 2, ou 10 menos 10. Então, quanto vai ser x dividido por 1 dividido por x dividido por 1? Vai ser igual a 0. É tranquilo. Se tiver as mesmas bases, subtrai-se os expoentes. X elevado a menos p é 1 sobre x elevado a p. X elevado a p dividido por y elevado a p, eu faço a divisão das bases e repito o expoente. Isso aqui a gente vai fazer várias vezes. Então aqui você tem uma função que é interessante que você veja, certo? Essa função está deslocada em 1. É interessante que você entenda por que deslocou. X ao cubo mais 1. Ok? Outras funções nós temos aí também. E um polinômio. Se você tem um x ao quadrado, isso é um polinômio. Cada vez que eu vou crescendo, x ao cubo, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, eu vou apenas crescendo o grau do meu polinômio. Um polinômio de grau 1 são aquilo que nós conhecemos como funções lineares. Um polinômio de grau 2 nós conhecemos como funções quadráticas. E vai crescendo o polinômio, grau 3, grau 4, grau 5. Todos são polinômios, certo? Inclusive as funções lineares de grau 1. Tem grau igual a 1. Então você tem algumas funções aqui que ele pede para representar com polinômio de grau 0, 1, 2, 3 e 4. Então ele está representando. É interessante que você entenda cada função dessa e plote no Wolfgang Alpha, para que você venha a entender como é que funciona cada uma dessas. Nós temos ainda o entendimento de zero de função. O zero da função nada mais é do que a raiz da função, senhores. Então, quando eu quero o zero da função, eu quero saber quanto é que o x vale no ponto igual a zero. Então, quanto é que x vale aqui, quando y for zero, nessa função? Veja que ela corta o eixo x em 2 pontos. Então, quais são as raízes dela, os zeros dela? Os zeros dela é quando essa função ela corta no eixo x em 0, independente se ela está subindo, se ela está crescendo, ou se ela está decrescendo ou crescendo. Não quero saber, ela está cortando aqui. Ela cortou onde? Então, quando ela corta, quando y é igual a 0, x aqui vale quanto? X vale 13 e aqui vale 12. Então, eu tenho os zeros da minha função, tenho a solução dela quando y é igual a 0. Tranquilo e calmo, você pode colocar essa função do jeito que é pedido, coloque solve no lugar de graph, e você vai ver que ele vai resolver essa função para x igual a 0, ou seja, eu quero saber quais são, em que pontos na reta x, certo? Estou olhando para o x, em que pontos essa função corta o zero, ele vai mostrar em que pontos a função corta o zero. E o que é uma função racional? Nada mais é do que uma função p de x dividido por uma função que é de x. Isso não é um número racional, um número dividido? Então, se eu tiver um r de x, eu tenho uma função aí, 3x à quinta mais x à quarta menos x à terceira, menos 6x à terceira menos 2, e dividir ela por uma outra função x ao quadrado menos 9, eu tenho um número racional. E nós já sabemos como resolver isso. Se eu determinar os valores de x em menos 3 e 3, basta substituir os valores e eu terei. Você pode até botar isso no Wolfgang Alpha. Nós fizemos isso já. É só botar graph ou solve, né? Graph e colocar os valores from 3 to menos 3. Aí você vai ter os valores nos gráficos. Aqui está a solução. Okay? E aqui está a solução e você pode verificar a solução gráfica também, que é interessante que se faça. E tem a ideia que nós vamos utilizar de retas assíntotas. A reta assíntota de um gráfico, a reta é determinada assíntota de um gráfico se o gráfico aproxima-se e permanece arbitrariamente perto da reta em no mínimo 1 sentido ao longo da reta. Então vamos lá.
eu tenho essas assíntotas verticais. Veja, eu tenho essa função, tenho esta função e tenho essa função aqui, certo? Por que essa reta aqui é assíntota? Porque ela vai se aproximar, ela vai continuar em algum ponto, ela vai continuar permanentemente para ficar pertinho dela, em algum sentido. Então eu tenho as assíntotas verticais. Veja que essa função se aproxima bem, chega até muito próximo, e dessa também, ó. Eu tenho as assíntotas verticais e tenho as assíntotas horizontais. Veja, ela chega muito próximo do resultado da função. Então, se ela aproxima-se bem, isso é denominado de uma reta assíntota, ok? Aqui nós temos um exercício. Nós temos esses dados das tabelas e você deve calcular o valor de f de 6, de f de 8, o valor de f de x, ok? Tente fazer, caso não consiga, entre em contato, plote no Wolfram Alpha, veja o resultado das funções, reconheça elas visualmente, é importante. Aqui também tem mais um dado, ok? Onde você deve determinar, leia a descrição, determina a inclinação da reta. Qual a inclinação da reta? Aqui eu tenho x1, y1, x2, y2. Então vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí eu vou ter minha reta m. Tá ok? Preste muita atenção nisso. Coisa simples, tranquila, dá para todo mundo fazer. Eu agradeço e peço que estudem e desejo que tenham ótimos estudos. Estamos na faculdade Netcom, sejam todos bem-vindos. Essa é a disciplina de pré-cálculo, eu sou Paulo Fernandes e nós vamos ver um pouco sobre funções lineares, quadráticas, polinomiais e também racionais. No caso das funções lineares, uma função é linear se a inclinação dela, ok, para qualquer ponto ela segue a seguinte diretriz. Então eu tenho o eixo x, tenho o eixo y. Se eu pegar os valores de x entre um ponto, estou tratando entre o ponto x1, né, e x2, eu tenho essa função crescente. Então os valores de x vão crescendo, os valores de x, os valores de y vão crescendo também. Então temos uma função crescente. Para este ponto que eu estou, os pontos que eu estou calculando, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o ponto x1, ok? E o ponto x2. Então esse ponto é determinado pela variação de x2 menos x1. E se eu for notar também a variação desse ponto, eu tenho a variação eu tenho um y2 e aqui eu tenho um y1. Então para cada ponto ele é determinado pela variação de y2 menos y1 e x2 menos x1. Esse crescimento dessa reta, ou essa inclinação dessa reta, é dado por essa variação entre y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se eu pegar um segundo conjunto de pontos, por exemplo, um x3, um x4, um y3 e um y4, eu vou ver que eu vou ter triângulos semelhantes, ok? Apenas com uma dimensão maior, mas eles serão semelhantes, porque a semelhança tem a ver com o ângulo interno deles, terão o mesmo ângulo interno. Então, também essa inclinação, ela é dada por y4 menos y3 e x4 menos x3, e assim sucessivamente. Como essas inclinações, elas basicamente são iguais, são lineares, são iguais, estão seguindo a mesma velocidade, eu posso determinar a inclinação dessa reta. Essa inclinação da reta nós vamos ver que é dada pela letra M, ok? E aqui nós podemos ver a inclinação da reta entre o ponto 2, 1, ou seja, x igual a 2, y igual a 1, e o ponto 5, 3, x igual a 3, y igual a 3. Qual vai ser essa inclinação da reta? Vai ser 5x2 menos 2, que é x1, então 5 menos 2 dá 3, dividido por, 3 menos 1, que dá 2, que é y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Okay? Então, eu vou ter 2/3, que é a inclinação da minha reta. Essa inclinação, como dito, é dada por m. Okay? y2, o que eu chamei apenas de y, mas podia ser y2, y menos y1, x menos x1, eu tenho inclinação. E essa inclinação, ela pode ser positiva, estou olhando aqui a inclinação positiva, ou pode ser negativa. Estou olhando aqui, ó, a inclinação
negativa. Então aqui eu tenho a inclinação de meio, a inclinação de 1, ou seja, no ângulo exatamente aqui de 45 graus, e tem a inclinação de 2. Aqui eu tenho a inclinação de menos meio, menos 1 sobre 2. A inclinação de menos 1, veja, está vindo de cá, está pegando justamente no meio eixo 45 graus. E tem uma inclinação de menos 2. Então, essa inclinação positiva, não é ela é positiva apenas porque saiu do eixo positivo, não. Ela está vindo do eixo negativo do terceiro quadrante e ela sobe até o primeiro. Se ela vem do terceiro quadrante para o quarto, do segundo quadrante para o quarto, essa inclinação é negativa. Se ela sai do terceiro quadrante para o primeiro, ela é positiva. E a inclinação da reta é dada pela letra M, ok? Então, se eu quiser os pontos, por exemplo, se eu quiser a equação da reta, já tendo dado a inclinação, tiver y menos y1, vai ser igual a m vezes x menos x1, porque aqui eu não tenho y menos y1 dividido por x menos x1. Se eu quiser, isto aqui basta multiplicar ambos por x menos x1, isso aqui vai dar 0, mas aqui vai dar m vezes x menos x1. Então, m vezes x menos x1, eu tenho a diferença entre y menos y1. Se eu quiser algum desses, basta apenas eu dividir. Aí eu vou ter o ponto 2, ponto y, ou posso ter o ponto menos x1. Para ter o menos y1, para ter o ponto y1, basta multiplicar por menos 1. Ok? E aqui nós temos a minha equação da reta. Pode ver que ela é crescente. Se eu pegar aqui, ela vai do eixo, ela vai do quadrante 3 ao quadrante 1 e ela sai crescendo. Aqui eu tenho uns pontos nessa função. Aqui temos um exemplo onde eu posso encontrar qual para determinar a reta do plano XY, cuja inclinação, ou seja, meu M é meio, e que contém o ponto 4 e 1. Aqui eu tenho 4 e 1. Se eu quiser o meu segundo ponto, meu Y2, muito simples, eu tenho o meu primeiro Y1, que é 1. Se eu quiser um ponto aqui em cima, tenho o meu X, não tenho o meu X, mas tenho o meu X1, então eu tenho meio vezes X, e meio vezes X menos 4, que eu vou ter meu Y, a minha reta é dada por meio vezes X menos 1. Se eu quiser saber os outros valores, basta substituir o valor em X, e eu terei o outro valor em Y, ok? Tranquilo e calmamente. E assim eu posso plotar os outros pontos da minha reta. Nós temos aqui uma reta com inclinação negativa, uma função decrescente, ou seja, para os valores que vão crescendo em x, eles vão reduzindo em y. Cada vez que x cresce, y diminui. Ok? Então, posso determinar também a partir de 2 pontos. Nenhum bicho de 7 cabeças. Se eu tiver 2 pontos, meu y menos y1 vai ser meu y2 menos y1, aqui é y2 menos y1, dividido por x2 menos x1, que vai multiplicar x menos x1, onde x é o ponto que eu quero calcular mais à frente, que não é nem x2, não é nem y2 nem y1, é um terceiro ponto. Então, a partir disso, eu tenho minha equação da reta. É possível chegar à equação da reta para isso. Assim, substituindo os valores em x, eu terei todos os possíveis fatores que vão dar o meu y em algum ponto como esse. Se você quiser ter alguma prova, basta você substituir o x por algum valor. Por exemplo, quando o x for 3, aí você vai ver. Quando o x for 3, eu vou ter meu y igual a 3. x3, y3. Se você subir também com a reta, você vai ver também os valores que são aproximados. Se você quiser o valor específico, basta você substituir o x na equação. Ok? Nós temos também as funções constantes, onde elas não variam. Para todo valor que é dado de x, meu f de x, para todos os valores que é dado do meu x, meu f de x vai ser sempre o mesmo. Ok? Se eu tiver, por exemplo, meu f de x for x elevado a 0. Para todos os valores que eu colocar, independente do valor de x, meu valor vai dar sempre 1. Ou 1 mais x elevado a 0. Então, para todos os valores que eu colocar, vai dar sempre 2. Por exemplo, 1 mais x elevado a 1 vai dar 1. Mais x elevado a 2, a 10, vai dar tudo, vai ser sempre 2, que vai ser 1 mais 1, que é 2. Então,
eu vou ter sempre o mesmo resultado. O resultado vai ser sempre o mesmo em y, certo? Então, minha função vai ser sempre y. Eu posso ter um x constante e meu y também, ele pode crescer e não importa como cresça meu y, eu vou ter sempre o mesmo valor de x, ok? Então, nós temos também a ideia das funções lineares de retas paralelas. Para vocês lembrarem, apenas retas paralelas, um exemplo delas são essas, são retas que estão justapostas paralelamente uma à outra. Elas podem crescer ou podem decrescer, que tem até um exemplo que você pode ver nessa ideia de retas paralelas, ok? E as retas perpendiculares. Então, eu tenho aqui uma reta com inclinação menos CA, e tem o C e tem o A, e tem umas retas perpendiculares, aí duas retas não verticais são perpendiculares se somente se o produto de suas inclinações for igual a menos 1, então elas são perpendiculares, ok? Nós temos um exemplo aqui de retas perpendiculares, tem uma reta e tem outra reta perpendicular a ela, tá bom? Tem uma reta azul contendo 1 e 3, contendo 1 e 2, 3 e 3, ok? E é perpendicular à reta vermelha, contendo 9 e 1 e 4, 9. Tá vendo? Eu tenho essa reta vermelha e tem uma reta perpendicular a ela. Basta visualizar e a matemática fica mais fácil. Nós temos ainda as funções quadráticas. Nós já vimos isso antes. Uma função quadrática é a função que tem um índice maior de 2. Então, x ao quadrado. Nós vimos que essa função x ao quadrado, nós temos como formato uma parábola. Se eu tiver x ao quadrado, fizemos exercícios até, se tivermos f de x igual a x ao quadrado, nós temos uma parábola, onde eu posso deslocar essa parábola tanto no eixo em x quanto no eixo em y. Basta, se eu fizer, por exemplo, x ao quadrado mais 1 ou menos 1, eu vou deslocar a minha parábola, o meu vértice da minha parábola para 1 ou para menos 1 no eixo em x. E se eu colocar, por exemplo, x mais 1 ao quadrado, eu posso variar em y. Então, isso aqui é interessante nós começarmos a compreender. Fizemos alguns exercícios e agora estamos vendo as funções quadráticas. Então, veja, nós podemos alterar ela modificando tanto no eixo em x, o vértice, como também no eixo em y. Podemos fazer subir ou descer no eixo em y. Aqui tem um exemplo, é interessante que se faça, compreenda-se o que se está fazendo. Podemos ter também ela com o vértice invertido. Então, se eu tiver, por exemplo, a parábola com a sua parábola para baixo, ela for convexa, ok? Suas bordas para baixo, significa que eu vou ter o meu meu a menor que zero, então eu vou ter menos x. Se eu tiver f de menos x ao quadrado, se tiver f de x ao quadrado, eu tenho o vórtice, eu tenho a minha parábola concatividade para cima. Se eu tiver f de menos x, eu vou ter ela concatividade para baixo, f de menos x ao quadrado, ok? Não é dificultoso. Basta, se tiver alguma dúvida, você vai lá no Wolfram, digita a função e ele vai plotar o formato da função. Mas é interessante que se veja o que é que está sendo feito e se entenda muito bem. Veja, nós podemos ter a equação da circunferência quando eu tenho o resultado, por exemplo, de x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado, que é igual a r quadrado. Se esse resultado der um outro quadrado, como por exemplo aqui, tem um x mais 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado igual a 25, então vou ter um círculo de raio igual a 5 e centrado nos eixos menos 2 e 3. Tá vendo? Posso ter também simplesmente uma elipse. No caso da elipse, o raio ele não é igualzinho. Aqui eu tenho um raio 1 e no elipse 1, ou no eixo x ou no eixo y, eu vou ter uma variação. Então, no eixo y aqui eu tenho uma distância de 10, 5 mais 5, enquanto no eixo em y eu vou ter uma distância de 6, de 3 mais 3. Ok? No caso da elipse, eu vou ter mais ou menos uma ideia como essa daqui. Se alongarmos uma circunferência horizontalmente e verticalmente, estaremos produzindo uma curva denominada elipse. Basta alongar ela para o eixo y ou para o eixo x. Tranquilo.
É interessante conhecer o conceito. No caso de uma circunferência de raio 1 e centrada, ou seja, u ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1. Se eu estou tratando com elipse, uma dessas pontas não vai dar certinho, ela vai ficar um pouco mais abilongada em alguma dessas pontas. No caso da hipérbole, no caso das hipérboles, veja, aqui eu tenho uma soma, eu tenho 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e aqui eu tenho uma subtração, eu tenho y dividido por b ao quadrado, menos um x ao quadrado dividido por a ao quadrado, que é igual a um c qualquer, é uma constante. Todos eles não podem ser nulos. Nisto eu vou ter uma parábola, e ela vai ter uma hipérbole, perdão, e ela vai ter um foco. Um foco são dois pontos que satisfazem a propriedade de que a diferença entre a distância de cada um dos focos está um ponto de um dos focos até um ponto da hipérbole é constante, ela sempre não vai variar, vai continuar sempre do mesmo tamanho, independente do ponto que eu estou trabalhando. Então aqui eu tenho uma hipérbole. Então vou ter os outros, que é um hiperbólico, um paraboloide, hiperbólico parabólico. Então, dependendo da distância que eu estou trabalhando, ela vai dar sempre a mesma. Nós temos aqui, ó, y2 dividido por 16 menos x2 dividido por 9 vai ser igual a 1. Se você plotar esse valor lá no Wolfgram, você vai ter esses valores possíveis, vai ter o formato da sua hipérbole. Ok? Então é necessário nós entendermos como funciona essas coisas. Mas isso aqui é mais para lembrar, isso aqui a gente já viu no ensino médio, apenas para nós relembrarmos a nossa mente, nós reconhecermos, ó, isso aqui é uma hipérbole, aqui é uma elipse, porque ela é oval, ela não é redondinha, tem um círculo, ela é centrada em um, pode ser centrada no zero, centrada em outro ponto. É interessante nós entendermos isso. Nós temos também a ponta dos expoentes, as funções com potência. Então, nós podemos ter expoentes positivos e negativos. No caso dos expoentes positivos, basta eu multiplicar, são x elevado ao cubo. Então, é x vezes x vezes x. Então, eu tenho uma função aqui para x ao cubo, e aqui eu tenho para x ao quarta, e aqui eu tenho para x ao quadrado. Então, veja essa função, ó, isso aqui é a função x ao quadrado. É interessante que eu reconheça isso. Olhei para essa função, no x eu tenho apenas a função linear x, no vermelho eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x a terceira e aqui eu tenho x a quinta. Aqui eu posso ter, no azul eu tenho x a quarta e no vermelho x a sexta. Então é necessário que eu comece a aprender, a entender as funções. Uma função linear elevado a 1, eu tenho aqui, ó. Como seria essa função x1 sobre x? Plote no Wolfram e veja como é que vai ficar a função inversa dela, a função 1 sobre x. Veja como é que ela vai ficar. E a função x ao quadrado? E a função menos x ao quadrado? Essa hipérbole vai, as bordas, a concatividade vai para baixo ou para cima. A função x ao cubo e menos x ao cubo? X a quarta e menos x a quarta. Comece a fazer variações no Wolfram alpha.com e veja como as coisas funcionam, para você reconhecer já visualmente cada coisa como essa. Com expoente negativo, você vai ter, se o expoente for negativo, nada vou ter mais do que 1 sobre x elevado a m. Então, se eu tiver se tiver x elevado a menos 2, vai ser 1 sobre x ao quadrado, x elevado a menos 4, 1 sobre x elevado a quarta. É interessante que você plote isto no Wolfram Alpha e comece a ver os pontos e comece a calcular também para que você possa entender. No caso das raízes, nós já vimos que a notação de raiz é simples. O que é um número, uma raiz quadrada de x? É x elevado a meio. E o que é a raiz cúbica? X elevado a 1/3. E a quinta raiz? X elevado a quinta. Então a raiz nada mais é do que x elevado a 1 sobre raiz de m, né? A enésima ou enésima raiz de x vai ser x elevado a 1 sobre m. Então não é dificuldade nenhuma. Basta nós prestarmos um pouco de atenção. Então se eu tiver a calcular 16 elevado a 3 meios, tudo que eu estou pedindo é qual é a raiz cúbica, a raiz quadrada aqui, ó. Eu posso botar, tem uma raiz quadrada elevado a terceira, 64. Posso representar dessa forma.
ok? De 2 terços de 27, como é que eu resolvo? Então, é necessário que você faça isso lá. Então, eu vou ter o quê? Vai ser, aqui seria a raiz quadrada de 16 elevado ao cubo. Ok? Basta fazer esse cálculo. Aqui está uma forma mais fácil de você resolver. 16 elevado a meio, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 elevado ao cubo, 64. É uma forma de você resolver. Tá bom? Aqui nós temos algumas propriedades das potências. Se eu tiver bases iguais, repito a base e somo os expoentes. Ok? Se eu tiver bases diferentes, mas expoentes iguais, eu multiplico, na multiplicação, eu multiplico as bases e repito o expoente. Se eu tiver uma base e tiver potência de potência, basta multiplicar uma pela outra. X elevado a 0 é igual a 1. Nós já vimos por quê. Porque x elevado a 0 vai ser x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Ou x elevado a 2, x elevado a 3. Mas vou colocar x elevado a 1 dividido por x elevado a 1. Na divisão, eu repito a base e subtraio, como está aqui, os expoentes. Então vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Ou 2 menos 2, ou 10 menos 10. Então, quanto vai ser x dividido por 1 dividido por x dividido por 1? Vai ser igual a 0. É tranquilo. Se tiver as mesmas bases, subtrai-se os expoentes. X elevado a menos p é 1 sobre x elevado a p. X elevado a p dividido por y elevado a p, eu faço a divisão das bases e repito o expoente. Isso aqui a gente vai fazer várias vezes. Então aqui você tem uma função que é interessante que você veja, certo? Essa função está deslocada em 1. É interessante que você entenda por que deslocou. X ao cubo mais 1. Ok? Outras funções nós temos aí também. E um polinômio. Se você tem um x ao quadrado, isso é um polinômio. Cada vez que eu vou crescendo, x ao cubo, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, eu vou apenas crescendo o grau do meu polinômio. Um polinômio de grau 1 são aquilo que nós conhecemos como funções lineares. Um polinômio de grau 2 nós conhecemos como funções quadráticas. E vai crescendo o polinômio, grau 3, grau 4, grau 5. Todos são polinômios, certo? Inclusive as funções lineares de grau 1. Tem grau igual a 1. Então você tem algumas funções aqui que ele pede para representar com polinômio de grau 0, 1, 2, 3 e 4. Então ele está representando. É interessante que você entenda cada função dessa e plote no Wolfgang Alpha, para que você venha a entender como é que funciona cada uma dessas. Nós temos ainda o entendimento de zero de função. O zero da função nada mais é do que a raiz da função, senhores. Então, quando eu quero o zero da função, eu quero saber quanto é que o x vale no ponto igual a zero. Então, quanto é que x vale aqui, quando y for zero, nessa função? Veja que ela corta o eixo x em 2 pontos. Então, quais são as raízes dela, os zeros dela? Os zeros dela é quando essa função ela corta no eixo x em 0, independente se ela está subindo, se ela está crescendo, ou se ela está decrescendo ou crescendo. Não quero saber, ela está cortando aqui. Ela cortou onde? Então, quando ela corta, quando y é igual a 0, x aqui vale quanto? X vale 13 e aqui vale 12. Então, eu tenho os zeros da minha função, tenho a solução dela quando y é igual a 0. Tranquilo e calmo, você pode colocar essa função do jeito que é pedido, coloque solve no lugar de graph, e você vai ver que ele vai resolver essa função para x igual a 0, ou seja, eu quero saber quais são, em que pontos na reta x, certo? Estou olhando para o x, em que pontos essa função corta o zero, ele vai mostrar em que pontos a função corta o zero. E o que é uma função racional? Nada mais é do que uma função p de x dividido por uma função que é de x. Isso não é um número racional, um número dividido? Então, se eu tiver um r de x, eu tenho uma função aí, 3x à quinta mais x à quarta menos x à terceira, menos 6x à terceira menos 2, e dividir ela por uma outra função x ao quadrado menos 9, eu tenho um número racional. E nós já sabemos como resolver isso. Se eu determinar os valores de x em menos 3 e 3, basta substituir os valores e eu terei. Você pode até botar isso no Wolfgang Alpha. Nós fizemos isso já. É só botar graph ou solve, né? Graph e colocar os valores from 3 to menos 3. Aí você vai ter os valores nos gráficos. Aqui está a solução.
Okay? E aqui está a solução, e você pode verificar a solução gráfica também, que é interessante que se faça. E tem a ideia que nós vamos utilizar de retas assíntotas. A reta assíntota de um a reta é determinada assíntota de um gráfico se o gráfico aproxima-se e permanece arbitrariamente perto da reta em no mínimo um sentido ao longo da reta. Então vamos lá. Eu tenho essas assíntotas verticais. Veja, eu tenho essa função, tenho esta função e tenho essa função aqui, certo? Por que essa reta aqui é assíntota? Porque ela vai se aproximar, ela vai continuar em algum ponto, ela vai continuar permanentemente para ficar pertinho dela, em algum sentido. Então eu tenho as assíntotas verticais. Veja que essa função se aproxima bem, chega até muito próximo, e dessa também, ó. Eu tenho as assíntotas verticais e tenho as assíntotas horizontais. Veja, ela chega muito próximo do resultado da função. Então, se ela aproxima-se bem, isso é denominado de uma reta assíntota, ok? Aqui nós temos um exercício. Nós temos esses dados das tabelas e você deve calcular o valor de f de 6, de f de 8, o valor de f de x, ok? Tente fazer, caso não consiga, entre em contato, plote no Wolfram Alpha, veja o resultado das funções, reconheça elas visualmente, é importante. Aqui também tem mais um dado, ok? Onde você deve determinar, leia a descrição, determina a inclinação da reta. Qual a inclinação da reta? Aqui eu tenho x1, y1, x2, y2. Então vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aí eu vou ter minha reta m. Tá ok? Preste muita atenção nisso. Coisa simples, tranquila, dá para todo mundo fazer. Eu agradeço e peço que estudem e desejo que tenham ótimos estudos.